saudade de vocês, espero encontrá-los em breve. O Marcelo e eu, nós fizemos esse vídeo para a gente poder fechar um pouquinho o nosso bimestre, como é que ele foi, o que que nós vimos, o que que a gente pode fazer para finalizar com uma atividade. Então, vamos recapitular um pouquinho o que que aconteceu esse bimestre. Então, nós trabalhamos Primeiro, nós trabalhamos com as fontes históricas, não foi? E nas fontes históricas, o que que nós vimos? Que fonte é aquilo que o historiador utiliza para que ele possa fazer a história, para que ele possa interpretar a história. Não vamos esquecer que cada historiador tem a sua interpretação, cada historiador vê a história de uma forma, cada período da história se escreve o passado de uma forma. Então, por exemplo, essas pinturas egípcias são fontes históricas, na medida em que ela mostra para mim como que era essa embarcação, como que se utilizava essa embarcação, como que os egípcios utilizavam essa embarcação. Eu vejo aqui as vestimentas, vejo aqui o camponês egípcio, como que era o seu trabalho, como que ele fazia para alcançar essa produção de trigo, que tipo de animal que ele usava nessa agricultura, como que esse animal era utilizado, como que é a vestimenta, como se comportavam esses camponeses. Então, essas pinturas, elas são para o historiador uma fonte histórica. Com relação à guerra, essas trincheiras que aparecem na Primeira Guerra, que nós vimos essas imagens também, ela me mostra como que era a vida durante essa batalha, como que esses soldados, como que era o dia a dia desses soldados dentro dessa batalha. Então, como que era a trincheira, como era a questão da higiene, como eles se comunicavam, que tipo de armamentos eles usavam, quais eram as vestimentas, por que que eles usavam essas máscaras? O que estava acontecendo ali que se fazia presente o uso das máscaras? Então, essas interpretações que eu faço, eu posso retirar dessa fonte histórica. Quando eu faço uma entrevista com alguém, é uma fonte imaterial. Então, uma entrevista também é uma fonte histórica, porque ela também me conta. Então, a entrevista de um sobrevivente, por exemplo, da guerra, ele conta para mim como que foi essa guerra. Então, essa fonte oral também é uma fonte histórica, uma fonte imaterial, mas é uma fonte oral. Nós falamos sobre a autobiografia, nós começamos a autobiografia e como foi combinado com vocês, quando vocês terminarem a autobiografia, vocês vão terminar em casa, nesse período que vocês estão ali. Terminando essa autobiografia, não esqueçam de colocar suas fontes históricas, vocês podem colocar desenhos, podem colocar fotografias, e depois, quando nós retornarmos, nós vamos finalizar essa autobiografia. Inclusive, nós vamos finalizar com aquele seu autorretrato que você fez na aula de arte. E por último, a gente falou um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Vamos recapitular um pouquinho o que que era isso? Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, o que que é a Mesopotâmia? Essa região que vocês estão vendo aqui, ó, é o que a gente vai chamar de Mesopotâmia, que na linguagem deles, terra entre rios. Por quê? Porque eu tenho dois rios muito importantes aqui. Esses dois rios, eles se chamam Rio Tigre e Rio Eufrates. E o fato de eu ter esses dois rios nessa região deixa essa região muito fértil. E a região que fica fértil pela presença do rio não é só essa da Mesopotâmia. A região que fica fértil também é uma região um pouquinho maior, olha, aqui onde está escrito Mesopotâmia, a região dos mesopotâmicos, Tigre e Eufrates, mas o fato de eu ter outros rios aqui, como o próprio rio Nilo do Egito, deixa toda essa região fértil. Essa região que é fértil, que é possível fazer agricultura, ela está em formato de lua crescente. É por isso que eu posso chamar essa região de crescente fértil. Então, crescente fértil é toda a região onde possui esses rios que deixa possível eu fazer agricultura. E Mesopotâmia, só o lugar chamado Mesopotâmia, significa terra entre rios, porque ali estão presentes os rios Tigre e Eufrates. Por ser uma civilização que é feita ao redor do rio, então ele tem que aproveitar essas águas. Então os homens deixam de ser nômades e passam a ser sedentários e sempre vão construir a sua moradia perto de um rio, porque eu aproveito essa água para fazer a agricultura, eu aproveito para fazer a pecuária, eu aproveito para fazer um excedente de produção para que eu possa comercializar. Então sempre eu vou buscar essa moradia fixa perto de um rio,
para aproveitar essa terra fértil para fazer a produção agrícola. Uma vez fazendo essa produção, eles também criaram a roda, mas a roda para essa utilização. Que utilização seria? Uma espécie de carroça para a gente, para que eles possam levar as mercadorias aqui em cima, colocar, e para que elas possam ser vendidas. Então, o fato de eu praticar uma agricultura faz com que eu comece a estender essa produção e ter mais alimentos do que eu preciso. E quando eu vou ter mais alimentos do que eu preciso, eu vou fazer o comércio. O fato de eles estarem perto de um rio faz com que eles tenham comércio também, porque quando a gente coloca um barco no rio, as suas águas vão desaguar no oceano, no mar. E exatamente é importante isso pelo fato de que aí eles encontram outros povos. Encontrando outros povos, eles podem fazer comércio. Então, essa imagem, ela é uma fonte histórica que ela mostra para mim como que eram essas embarcações onde eles levavam esses produtos para serem comercializados. A Mesopotâmia tem uma sociedade que ela é dividida da seguinte forma: a gente chama de Estado teocrático porque teo significa Deus, cracia significa poder. Então, para eles, o poder está nas mãos de Deus. Como Deus não está aqui presente na Terra, eu não posso vê-los, então o rei vai ser a autoridade máxima, porque o rei é como se ele fosse um representante de Deus na Terra. Então, eles acreditavam em vários deuses, mas eles consideravam como uma hierarquia que está o rei aqui em cima, porque ele é o representante dos deuses. E sendo o representante dos deuses, abaixo dele está toda a população. Então, o camponês e o escravo é considerado abaixo do rei, e o rei sendo esse intermediário entre os homens e os deuses. Por isso que toda a produção que eles faziam, toda a agricultura, a pecuária, eles entregavam ao templo religioso, e do templo isso era dividido para toda a população. Na Mesopotâmia, uma coisa muito importante é que existiam vários povos. Eu não tinha um povo só, eu tinha várias cidades. Esses povos, eles tinham algumas coisas em comum, mas o fato de serem várias cidades, eles não se unificaram. Eles tinham uma língua muito parecida, eles tinham a questão da matemática, tinham o comércio, o mesmo sistema de agricultura, mas eram povos que não se unificaram, eles não formaram uma civilização apenas, eles formaram várias cidades ao redor desses rios Tigre e Eufrates. E o fato de eles terem várias cidades, em cada momento, uma cidade tentou conquistar a outra. E quando uma cidade tenta conquistar a outra, a gente leva o enfraquecimento dessas. Se elas se unificassem, elas formariam uma civilização como fez o Egito, por exemplo. Apenas um faraó mandando em todo o Egito. Na Mesopotâmia não foi isso que aconteceu. Eu tinha as autoridades dentro de cada cidade. E o fato de uma cidade brigar com a outra só levou ao enfraquecimento dessas cidades. Algumas características são muito importantes, são destacadas nelas, como, por exemplo, os sumérios. Os sumérios são importantes porque ele fez o primeiro tipo de escrita. Essa primeira escrita se chama cuneiforme. A escrita cuneiforme é como aparece aqui, ó. Isso aqui, para mim, é uma fonte histórica. Eles pegavam uma argila, fazia assim com essa argila, faziam um pedacinho de argila, aí eles então pegavam uma cunha, essa cunha eles iam fazendo decalque, por isso que se chama escrita cuneiforme, colocava para secar. Essa escrita cuneiforme pode ser de vários tamanhos, pode ser tanto pequenininha assim como bem grandona. E isso para a gente é uma fonte histórica, então. Então, a primeira fonte de escrita, a primeira forma de escrita que a gente tem registro é a escrita cuneiforme dos sumérios. Depois eu tenho também, como muito importante, os babilônios, quando eles fizeram o Código de Italião, que vocês têm lá um fórum para vocês pesquisarem um pouquinho sobre o Código de Italião, que ele dizia o seguinte ditado: olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que você fez para uma pessoa, você vai receber a mesma coisa. Então, se você matou alguém, a sua punição é a morte também. Mas lá no fórum eu pedi para vocês pesquisarem, porque isso dependia da sua camada social. Então, por exemplo, se um escravo matar e se alguém da realeza matar, vai ser uma diferença na punição. Era isso que eu propus para vocês no Código de Hammurabi, para vocês procurarem lá no seu fórum. Então, na lei de Italião, ela era muito rígida, ela dizia que o que você fez, você recebe em troca. E isso estava escrito aqui nessa estela. Essa pedra se chama estela, onde aqui em cima está representado o rei Hammurabi, e ele teria recebido de Deus o código, ou seja, esse conjunto de leis. E aqui está, então, a representação do Deus com o rei e todas as leis escritas aqui. Então, esse seria o Código de Italião.
o Código de Hammurabi, que eu pedi para vocês pesquisarem. Depois dos assírios, que é um povo muito importante também, os assírios, por eles utilizarem o ferro, eles eram os povos mais guerreiros da Mesopotâmia. E por eles serem guerreiros, eles acabam invadindo, então, os demais povos, as demais cidades. E a capital dessa cidade é uma cidade chamada Nínive. E diz que Nínive é uma cidade muito bonita, tanto é que o próximo caldeus ou neobabilônicos, o imperador chamado Nabucodonosor, ele casou-se com uma rainha de Nínive, uma mulher de Nínive. E ela sentia muita falta da cidade dela, porque diz que era muito linda essa cidade. Então ele mandou construir os famosos Jardins Suspenso da Babilônia, onde isso é considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele não existe mais, isso é só uma representação hoje com base nas descrições. Esse jardim, por isso chama Jardim Suspenso, ele tem várias escalas, e nessas escalas você pode andar pelo jardim, e em cada um desses degraus ele mandou trazer as plantas de Nínive, da cidade de Nínive. Assim, a rainha passeava pelo jardim e sentia o cheiro da cidade onde ela vivia, e não sentiria mais falta dessa cidade. Bom, eu fiz um resumão então para vocês do que seria a Mesopotâmia, e nós vamos fazer uma atividade para finalizar esse nosso bimestre. Nessa nossa atividade, nós vamos falar um pouquinho de fontes históricas, eu vou pedir algumas fontes para vocês interpretarem, e a gente vai falar um pouquinho da Mesopotâmia, de Código de Hammurabi, qual a importância do código, do Jardim Suspenso, a importância das fontes históricas para eu interpretar a Mesopotâmia, a importância desses rios no desenvolvimento de uma civilização. Então, isso a gente vai fazer uma atividade de finalização na próxima semana. Eu fico por aqui, então. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E o nosso próximo tema vocês vão gostar mais ainda, que nós vamos trabalhar o próximo bimestre sobre o Egito. Vocês vão adorar. Nós estamos preparando para vocês com muito carinho, tá bom? Boas atividades para vocês, bons estudos, e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço.